Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Brown e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo e uma introdução um pouco mais breve aqui, gente, porque eu já vou fazer esse vídeo num curto período de prazo, tem muita coisa para falar aqui, já tô comendo uma parada e daqui a pouco tô partindo pro Conselheiro Galvão, teremos Botafogo e Madureira e ninguém aguenta, não há saúde mental que aguente 4 jogos do Botafogo em 5 dias. Enfim, cara, peço para que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você não perder absolutamente nada, cara. Com essa correria de pré-temporada, estreia no Carioca, viagem para cá, viagem para lá, é vídeo o tempo todo e você não pode perder nada. E comente também o seu nome e a cidade de onde você está falando para você receber um salve aqui no início do vídeo, como eu vou mandar para esses parceiros aqui agora. Um abraço aqui para o Juliel Felipe, de Senador Canedo, em Goiás, o Marcelo, de Itaguaí, o Derval Brito, de Anápolis, em Goiás, o Vitor, de Nova Iguaçu, o Ezequiel, de Unamar, em Cabo Frio, e o Josimar Mendes, de Leopoldina, Minas Gerais. Estão dados os abraços e agora vamos direto para falar do jogo. Antes disso, cara, camisa maneira, né? Foi utilizada em jogo, né? Camisa, olha só, manga comprida, iradíssima, utilizada pelo Joilson, se eu não me engano. Quer uma camisa dessas, cara? Quer dar uma olhada nas camisas do Botafogo retrô, passado recente, utilizadas em jogo ou não? Relíquias Alvinegras, link tá aqui na descrição, camisas na promoção. Só falar lá no Instagram que eu vou falar contigo lá no direct. Vamos falar um pouco aqui desse jogo entre Botafogo e Vitória de maneira muito breve, né? Porque eu já falei assim, tanto na live do Instagram de meia hora, quanto na live do YouTube que durou mais de uma hora. A live foi muito maneira, agradeço a todo mundo que participou dessa live aí, que foi muito legal, a primeira do ano. O que acontece, gente? Não é um jogo que a gente possa traçar um parâmetro, né, contra uma equipe muito, mas muito fraca, que é a equipe do Vitória do Espírito Santo, mas uma partida em que o Botafogo foi seguro e colocou em prática vários conceitos teóricos e aplicados no treinamento. Isso aí a gente pôde enxergar, eu que vi de perto os treinamentos da primeira semana, vi alguns conceitos de atração do adversário para o sistema defensivo e depois saída rápida, a inversão de jogo por parte dos zagueiros e dos volantes para construir com a passada do lateral e dos pontas, um time tentando tocar a bola de maneira rápida, uma pressão em cima do adversário em certos momentos, com liberdade para os jogadores, o Botafogo atacando no 4-2-3-1 e defendendo majoritariamente num 4-4-2. Eu cheguei a errar numa análise que eu fiz lá no Twitter, dizendo que eu via o Cícero um pouco mais recuado, mas na verdade é porque a marcação é por setor, né, gente? Então, por setor, a marcação é a seguinte: o cara entrou no meu setor, eu vou perseguir ele até o final, até ele sair do meu setor. Então, por isso que fica um pouco embaralhado. Uma coisa que tranquilizou para o Botafogo colocar em prática esses conceitos foi o gol marcado logo aos 2 minutos do Marcelo, que na minha opinião foi o melhor jogador em campo, melhor jogador da partida, tanto pelo gol quanto pela atuação lá atrás e também pela construção inicial. O Marcelo que vai ser muito importante desse quesito. Eu acho que o Marcelo tem tudo para fazer o ano dele, fazer de 2020 o ano dele, né, da carreira dele para ser consolidado aí de fato no Botafogo. Gostei também no primeiro tempo do Guilherme Santos e do Bruno Nazário. Na segunda etapa a gente teve 9 jogadores entrando em campo pelo Botafogo. Apenas Gatito e Marcelo ficaram durante os 90 minutos todos atuando no jogo. De resto, todo mundo foi substituído. E no segundo tempo eu gostei do Luiz Henrique, que fez a jogadaça pro gol do Pedro Raul, que eu também aprovei. E aí eu tenho um comentário a fazer, cara. O torcedor do Botafogo ele tá tão carente de um centroavante há tanto tempo, que quando o cara ele faz o simples, o Pedro Raul dominou, ajeitou o corpo, chutou no cantinho direitinho, todo mundo ficou super empolgado, cara. Porque ao longo dos últimos anos, cara, a gente só via centroavantes que ficavam paradaços e nem isso faziam. O Pedro Raul, ele tem 1,93 m de altura, mas se movimenta muito, cara. Ele tá sempre próximo do jogador da penúltima linha para receber a bola, escorar, fazer o pivô. Eu acho isso muito importante. Os jogadores que entraram no banco de reservas, eu não vou falar de todos, mas eu vou falar dos que eu particularmente gostei. Eu gostei do Leandrinho, né? Por mais que tenha sido um pouco do espelho do que foi ele no treinamento. Às vezes ele tenta enfeitar, complicar um pouco demais, mas eu achei que ele entrou muito bem. E o pessoal perguntou muito o que eu tinha achado, o que eu achava, né, de um time com o Bruno e com o Leandrinho juntos. Isso depende muito do esquema. Dentro desse esquema mais veloz do Valentim, eu acho que não é uma boa ideia, né? Mas enfim, isso é coisa pra gente conversar um pouco depois. A gente tem que colocar um método dentro, a gente tem que pensar com a cabeça do Valentim. O Lecaros, eu gostei dele, entrou com muita fome, né, entrou já chutando 2 bolas, correndo muito, acabou cansando demais. É aquilo, um jogador que para mim tem um pouco de potencial sim, mas vai ter que ser lapidado em termos táticos, em termos físicos. E da molecada da base eu gostei do Marlon e do Romildo. O Romildo entrou no lugar do Cícero, sinceramente gostei muito.
E abaixo, particularmente, eu achei o Fernando e o Luiz Fernando. Foram os dois jogadores que eu não gostei tanto. Os primeiros 20 minutos do Fernando foram até bons, só que aí depois ele começou a decair de novo. Então vamos ver como é que esse uruguaio Barrandegui vai se portar aí quando ele tiver oportunidade. E o Luiz Fernando, na minha opinião, hoje é reserva ou do Lecaros ou do Juan, que também entrou bem. Sinceramente, o único ponta hoje titular do Botafogo, ao meu ver, é o Luiz Henrique. Mas esse jogo não é parâmetro, esse jogo é apenas um jogo teste em que a gente vai ver muita coisa e dentre essas coisas a gente tem hoje o Botafogo e Madureira. Antes disso, eu quero dar uma atualização a respeito do Vinícius Tanque. Vinícius Tanque que não vai ser mais aproveitado pelo Botafogo, está fora dos planos, vai ser emprestado, vai ser negociado. Aí eu te pergunto, cara, como o universo do futebol é muito estranho. No sábado contra o Volta Redonda, ele é colocado como titular absoluto, a ponto de deslocar um jogador que é melhor que ele como centroavante, que é o Igor Cássio, para ponta. Você improvisa um outro jogador só para ter ele no time. Um dia depois ele não serve mais, ele não faz mais parte dos planos. Isso é muito, cara, mas muito estranho. Tão estranho quanto a renovação dele lá em 2017, que ele renovou o contrato por mais 3 anos com o Botafogo. Tão estranho quanto mais uma renovação, em que ele tinha uma renovação até abril de 2020 e hoje o contrato dele vai até o fim do ano. Tudo no futebol é muito estranho, rapaziada. Então não existe meritocracia, galera. Não existe essa de meritocracia. Ah, o cara jogou bem, ele vai receber oportunidades. Ele não jogou bem, ele não recebe. Não acontece isso. A gente sabe que no futebol tem muitas coisas obscuras e esse contrato com o Tanque, quanto todos, um monte de contrato aí que tem no Botafogo, também são muito, mas muito estranhos. Agora deixa eu falar uma atualização a respeito do João Paulo. O Botafogo que receberia 750 mil dólares agora pelo empréstimo e 750 mil em novembro. Isso mudou, e mudou para melhor no caso do Botafogo. O Botafogo vai receber 1.250.000 dólares, cerca aí, quase 5 milhões de reais, eu acho que aproximadamente aí 5 milhões de reais, só nessa transferência aí via empréstimo. Por quê? O Botafogo ele tem os direitos federativos totais do João Paulo. Os direitos econômicos têm uma divisão aí de 40% para o Santa Cruz. E aí, quando o cara é emprestado, são colocados na balança os direitos federativos. Então o Botafogo ele recebe toda a quantia. O Botafogo, portanto, recebendo cerca de 5 milhões agora, mais 750 mil dólares lá no mês de novembro, totalizando o Botafogo vai receber ali praticamente 8 milhões de reais. Particularmente, para quem está muito mal de grana, não achei um mau negócio. Botafogo e Madureira, tá uma confusão danada para compra de ingressos, Tinha no site para venda online, agora caiu, não tem mais no site, você já não encontra mais o jogo entre Botafogo e Madureira. Falaram que ia ter até o fim do primeiro tempo no estádio do Madureira, lá em Conselheiro Galvão, e agora o sistema caiu, estão falando que é só até meio-dia. A princípio, a informação é de que até meio-dia você pode comprar em Moça Bonita, no estádio do Madureira e no estádio Newton Santos. Então você vai ter que correr. Provavelmente você vai estar vendo esse vídeo aqui e já vai ter batido essa hora. E a gente não tem mais a venda online. Então eu vejo que tem muita gente que vai ter problemas aí para comprar esses ingressos. Eu particularmente comprei ontem pela internet e num site que não me agradou nada, cara. A Ferdi tem que dar uma olhada nisso aí. Agora vamos falar um pouco sobre o jogo. Botafogo que vai aí com praticamente o mesmo time que enfrentou o Volta Redonda, Cavalieri, Fernandes na lateral direita, zaga, Canu, Souza, lateral esquerda, o Lucas Barros, meio campo, Caio Alexandre, Bochecha e o Luiz Otávio. No ataque, a única diferença, a gente vai ter novamente, por um lado, o Lucas Campos, do outro lado, a gente vai ter, ao invés do Igor Cássio na ponta, vai ter o Enio como titular, e isso eu tô achando muito vantajoso. Eu acho que o Enio ele merece essa oportunidade pela ótima copinha que ele fez, foi o artilheiro do Botafogo na competição, e centralizado a gente vai ter o Igor Cássio na sua posição que ele é hoje, dentre esses jogadores que foram aí chamados para fazer parte dessas 2 primeiras rodadas do Carioca, o Igor Cássio é o melhor centroavante, E também gostaria de ver uma chance aí para o Rafael Navarro. O Vinícius Tanque não tem como, cara. E por isso que eu acho muito, mas muito estranho essa história aí de não contar mais com ele, sendo que ele foi titularíssimo absoluto no primeiro jogo. É muito esquisito. Assim como contra o Volta Redonda não tem favorito nesse jogo, o time do Botafogo A já é insuficiente, imagine o time C do Botafogo. Então o Botafogo vai enfrentar um Madureira que chegou estreando com vitória, venceu pelo placar de 1-0 no Conselheiro Galvão a Portuguesa. Portuguesa que foi bem destaque, Portuguesa que se destacou bastante na série de acesso para a Série A
que aconteceu entre dezembro e janeiro de 2019 para 2020 aí. Então o time do Madureira não é bobo e o Botafogo ele vai ter que se portar de maneira bem diferente que se portou contra o Volta Redonda, e eu acho que você ter o Igor Castro na sua posição de origem já é muita vantagem, assim como o Enio, que é um cara abusado que rabisca, que é muito importante. O time do Madureira vem escalado com Douglas, Juan Rodrigues, Marcelo Alves, Edmário e Marlon, André Luiz, Humberto e Luciano Naninho, Emerson Carioca, Vander e Igor Catatal. O Igor que foi o cara que fez o gol, né? Ele bateu o pênalti, perdeu e aí no rebote ele fez Madureira 1, Portuguesa 0. Então o Igor, muito cuidado com esse centroavante aí. A zaga Canu e Souza vai ter que ficar atenta. Inclusive, a defesa do Botafogo não foi o grande problema na última partida, né? Eu acho que quem falhou ali no gol foi o Wenderson, que entrou no lugar do Fernandes no segundo tempo. Lembrando que o técnico Bruno Lazzaroni vai ser o treinador mais uma vez do Botafogo na partida, né? A gente vai ter aí os árbitros, né? Vamos para o quarteto aí de arbitragem. O árbitro vai ser o Rodrigo Carvalhais de Miranda, assistente Diogo Carvalho Silva, assistente número 2 Thiago Gomes Magalhães, e o quarto árbitro será o Pedro Goulart Martins. Lembrando que o Vinícius Tanque, rapaziada, nem relacionado será para a partida, então a gente vai ter até o banco de reservas um pouco diferente. Pessoal, vamos ficando por aqui, tá? Então peço para que vocês me sigam lá no Instagram Brown Fogo, que a gente vai ter na íntegra toda essa cobertura da confusão dos ingressos, do jogo, o pós-jogo. Você se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder absolutamente nada, e me siga também para ouvir meus pitacos aí, ver os meus pitacos lá no Twitter, @BrownieOficial. Vamos ficando por aqui, até a próxima, um forte abraço. Fui, partiu conselheiro.